E já parou para pensar na empatia como uma intrigante casa dos espelhos? E cada imagem é ainda mais distorcida que a sua anterior? A grande questão é: em qual espelho você prefere basear sua realidade? Não faz muito tempo que essa ideia caiu de paraquedas na minha cabeça. Daí eu comecei a refletir como as mídias, de maneira geral, tratam a empatia como se fosse o santo graal, quase como um lugar mágico, o destino final de toda a jornada de redenção. E assim como em uma das minhas últimas tentativas de relacionamento, às vezes parece que essa coisa de empatia perfeita só funciona em jogos e histórias fictícias, ou pelo menos na maioria delas. Porém, para provar o meu ponto de que ser gentil por causa de um prêmiozinho é uma ideia meio bosta, eu vou ter que contextualizar a partir da minha experiência com Undertale. Undertale é um jogo de RPG indie lançado em 2015, desenvolvido por Toby Fox. E eu não vou dar mais informações desnecessárias sobre a criação dele, porque esse jogo é extremamente famoso, a fanbase é gigante, e se você for no Google você recebe toda a informação que eu poderia dar sobre ele em 30 segundos. Mas, resumidamente, a história se passa em um mundo subterrâneo muito louco habitado por monstros que foram banidos para lá após uma guerra com os humanos. Conforme joga, você controla uma criança que cai no subterrâneo e tenta encontrar o caminho de volta para casa. A ideia principal de Undertale é a capacidade de escolher entre abordagens pacíficas ou violentas, conforme a interação com os monstros. Você tem a opção de lutar contra eles ou resolver todos os seus problemas com empatia e compreensão, blá blá blá. Nisso, o jogo quer passar o maravilhoso poder da empatia, que com ele você consegue resolver todo e qualquer problema que tem na sua frente. E essa história aí, toda cativante. Mas aí eu taquei o foda-se e meti a faca em todo mundo que eu considerava arrombado. Até porque chegar resolvendo os problemas de maneira pacífica com quem te fez mal e chegou te dando uma facada não é lá uma mensagem muito realista, convenhamos. O que resultou em mim tendo dificuldades. Mas voltando ao ponto, o problema é que quando a realidade bate na nossa porta, a gente percebe que o jogo romantizou isso um pouquinho, ou talvez um bocado. Porque, vamos combinar, às vezes você se joga na empatia e espera no mínimo um parabéns, mas o universo te dá um tá, e eu com isso, porque na vida real, nem sempre a empatia é recompensada. E seguir esse caminho nem sempre é a melhor opção. Antes de mais nada, esse é o meu primeiro vídeo longo aqui no YouTube, então já peço desculpas se as edições não estiverem perfeitas ou minimamente aceitáveis, eu tô aprendendo aos pouquinhos. Mas eu prometo que eu vou melhorar. E outra, eu sei que minha opinião pode ser um pouco fora da curva, mas relaxa galera, todo mundo é livre para concordar ou discordar. A intenção é trocar uma ideia mesmo. Do meu entendimento, esse jogo coincide com uma filosofia meio humanista. Sendo mais específico, é meio o que esse carinha tá dizendo aí. Então pensa comigo. Na nossa vida real, quando a gente faz uma boa ação, geralmente a gente deixa algo pelo caminho. Abre mão de alguma coisa para acabar sendo o herói do dia. Meu problema é que em Undertale a gente não tem esse dilema, não tem uma balancinha moral pra gente decidir se vale a pena ser bonzinho ou não. É meio embalado, sabe? Tipo aquelas musiquinhas que você já sabe de cor. É quase como alguém te dizer que basta ser bonzinho e você acaba conseguindo tudo o que quer. Não me entenda errado, eu gosto muito de Undertale e tem uns personagens muito legais e memoráveis, mas se você escolher não gostar de algum deles, é sempre penalizado. E justamente isso que me fez pensar, porque no dia a dia a gente pode escolher não curtir a cara de alguém sem levar uma rasteira por isso. E é até mais saudável na minha opinião. Voltando ao que interessa, para Rousseau a gente nasce bonzinho e a pressão social, as normas e tudo isso vai moldando a gente, mas nem sempre isso é para melhor. Só que para esse carinha aqui, as coisas funcionavam um pouquinho diferente, como se a disciplina fosse uma forma de punição, normalização e controle, uma forma de colocar as rédeas no comportamento humano. E desse último carinha tem algo que eu considero muito interessante. Para ele, a verdade é produzida num momento específico, ou seja, o que a gente considera como certo bom moral varia de acordo com o tempo e o lugar, tudo é meio maleável. Isso quer dizer que a moral é relativa, assim como a bondade e o que consideramos como certo. Entende onde eu quero chegar? Essa história de que a gente sempre é recompensado seguindo um script moral já é meio que ultrapassada, entende?
Porque na real não dá pra ter um manual do que é certo em todas as situações. A vida é muito mais complexa do que isso. E é aqui que entra um joguinho que eu tenho quase certeza que todo mundo já ouviu falar, nem que seja pela série, o The Last of Us, mais especificamente a parte 2. Esse jogo é quase como uma montanha-russa emocional. Ele explora temas como vingança, moralidade e consequências das escolhas dos personagens. A diferença é que dessa vez os personagens se beneficiam em suas próprias realidades, tomando as escolhas que não são tão benevolentes. O jogo brinca com a ideia do que seria certo ou errado de uma forma que te deixa meio tonto, ao ponto de que você tá lá se torcendo pelo personagem, mas ao mesmo tempo se pergunta se o que ele tá fazendo é certo ou não. Então eu vou cortar um pouco do caminho e utilizar esse jogo como referência. Para e pensa comigo, a gente sempre imagina a empatia como a solução para tudo, né? Ah, é só se colocar no lugar do seu amiguinho e que você faria na pele de fulano e blá blá blá. E daí espiamos a vida real pela janela e vemos que não é tão fácil assim. A gente pode até tentar entender um ao outro, mas quando as coisas apertam, o nosso instinto é de cada um por si, como se a empatia fosse uma moeda de troca que a gente só utiliza quando nos convém. O enredo de The Last of Us Parte 2 deixa claro como o contexto e circunstâncias podem influenciar diretamente as decisões que podemos tomar. O que para mim foi um prato cheio, uma garota órfã com um pai adotivo que não é exatamente um bom exemplo de moralidade, que claramente fez coisas ruins para sobreviver, mas ainda protegia o que na sua verdade e contexto era bom. Ou seja, somos bons apenas para nós mesmos. Não existe uma definição universal de empatia que vá consertar tudo. Apesar de que pessoalmente eu acho a comparação dos opostos um pouco fraca demais no The Last of Us Part 2, é uma aula sobre como o mundo não é só preto e branco, mas uma paleta de cinzas misturadas. Aí você fica pensando, mas o que seria certo ou errado fazer? Uma frase que gosto bastante de usar para definir isso é: o vencedor sempre vai definir o que é justiça. Em uma determinada parte dessa história, vemos que as coisas acontecem inicialmente por vingança, com um personagem arrancando da protagonista algo que já foi arrancado dela antes, a figura paterna. Ela só queria fazer a protagonista sentir a mesma dor que ela, mas a partir daí a protagonista começa a tomar decisões que objetivamente moldam seu caráter, fazendo umas escolhas que mostram que sua índole já não é a mesma. E a gente começa a perceber como o ideal da justiça começa a ficar deturpado à medida que as mãos dela vão ficando cada vez mais sujas de sangue. Os espectadores já começam a perceber a mudança na essência do personagem. E como se já não bastasse de filosofia nesse vídeo, aqui vai mais uma. Sartre uma vez disse que o homem é condenado a ser livre. E a pior parte disso tudo é que nós não escolhemos nascer. Simplesmente nascemos livres. Você não tem um minutinho para decidir. E aí entra a parte da liberdade. Uma vez que você está aqui, a bola está contigo. Você é livre para escolher o que quer fazer da vida e o rumo que vai tomar. E o que isso significa? Que você é totalmente, exclusivamente responsável pelo que escolhe fazer da sua vida, pelas suas ações e consequências. Somos paradoxalmente feitos de escolhas, nada nos obriga a agir de determinada maneira, assim como as recompensas que eram somente dadas em Undertale em decorrer da bondade. Você pode se enganar sobre sua própria índole o quanto quiser, mas uma verdade é absoluta. Tudo que fazemos é apenas e exclusivamente para nos satisfazer. Mas a única coisa que, pra mim, estraga a narrativa desse jogo é que temos uma construção deste nível e nos momentos finais o jogo quebra todo o caminho. A protagonista, Ellie, decide poupar a vida de Abby, que matou sua figura paterna. Isso mesmo depois de já ter exterminado todo mundo que Abby conhecia como família e amigos e já ter o seu caráter virado ao avesso. Pra mim, é a mesma coisa que assistir o filme da Barbie sem entender como a essência daquele personagem mudou e que ela já não encaixa mais ali. Que Ellie já não tem mais os mesmos valores e que aquele lugar já não cabe mais na sua realidade. Não dá pra simplesmente apagar tudo e voltar atrás. Só por capricho, vou dar uma diquinha pra vocês. Quando a gente fala de escolhas e consequências nos jogos, Baldur's Gate 3 é uma aula prática. Lá não importa se você é um anjo ou um demônio, suas ações sempre têm um retorno. Independente da moral, são recompensadas ou punidas de sua maneira e ganham um reflexo de significância no decorrer do jogo. É tipo a vida real, só que em D&D. E eu até podia fechar esse vídeo falando somente de joguinhos, mas como o foco desse vídeo é em mídias em geral, então vou pular fora do barco um pouquinho. Tá na hora da gente mergulhar no mundo dos mangás com um dos mais densos e viscerais, Oyasumi Pum Pum, de Inyo Asano, conhecido também como Boa Noite Pum Pum nos veículos de mídia nacionais. Nesta obra, ele procura mostrar de maneira nua e crua a psicologia humana, onde a empatia nem sempre, ou nunca, está combatendo em linha de frente. Nela, o protagonista enfrenta desafios emocionais e existenciais, e a obra mostra que o crescimento pessoal pode ser complexo e muitas vezes envolve períodos de desconexão emocional. Isso destaca a ideia de que nem sempre é realista ou saudável esperar que todos tenham empatia em todas as situações. Nesta obra, o protagonista nos é apresentado da maneira que ele mesmo se enxerga, como um pássaro.
o que pode mudar no decorrer da obra, destacando a complexidade de seus sentimentos em busca por identidade. E ao longo das páginas, nós somos testemunhas de seus triunfos, agonias, derrotas e alegrias. Oyasumi Pum Pum não é aquela narrativa convencional onde tudo se encaixa perfeitamente, desafiando a ideia romântica de crescimento pessoal linear, mostrando que a jornada da maturidade é repleta de momentos dolorosos, confusos e por vezes desconectados. Os momentos de falta de empatia no próprio Pum Pum, em certos pontos da história, não é apresentado como uma falha moral, e sim como uma reflexão sobre a bagunça emocional que todos nós enfrentamos. A obra destaca que a empatia, embora valiosa, não é uma resposta fácil, e ainda explora de forma honesta o que nós, seres humanos, projetamos uns aos outros. Logo no início da obra, vemos que Pum Pum vive numa família disfuncional, onde o pai é alcoólatra e bate na própria mãe do garoto. Mas mesmo assim, o garoto de 11 anos não tem um discernimento muito bom sobre o que aconteceu, não dando tanta importância para a situação. Mas nós, leitores, percebemos a gravidade do ocorrido e temos uma repulsa imediata pelas atitudes do pai dele. E mesmo não jogando essa informação logo de cara, depois o autor mostra que o pai, arrependido, tenta buscar a própria redenção de outras maneiras, tentando fazer bem a outras pessoas de forma que ele não conseguiu com a própria família. Ou seja, é uma obra que mostra que nosso julgamento, embora condizente com a realidade de cada um, mostra que a perspectiva muda de acordo com as pessoas. E a forma que valorizamos e enxergamos ela também. Por exemplo, em momentos de desespero, Pum Pum acaba buscando apoio emocional com seus amigos, mas o que ele recebe são aqueles conselhos batidos, sem profundidade, porque às vezes é difícil para os outros entenderem a complexidade dos nossos sentimentos. É uma obra que vale a pena experienciar por conta própria, então por esse motivo não irei dar mais detalhes específicos sobre o que acontece dentro dela. De maneira geral, Pum Pum nos faz repensar sobre a empatia. É uma jornada desafiadora que nos lembra de abraçar as nossas imperfeições e a dos outros também. O que podemos concluir disso é que deveríamos ser desafiados a repensar nosso próprio conceito de realidade todos os dias. Você pode ser o vilão da história de alguém, ou o herói, ou até mesmo nada. Somos os principais desbravadores do nosso mundo, mas ao mesmo tempo somos apenas forasteiros no mundo dos outros. E é com essa bagunça de vídeo que eu queria mostrar um pouco da minha visão sobre a complexidade humana para vocês. Somos eternamente e perfeitamente imperfeitos. E é isso aí, espero que tenham gostado e talvez até o próximo vídeo.